5 anos da Lei de Acesso à Informação, avanços e desafios. O evento é uma realização entre o Ministério Público Paranaense, a Controladoria Regional da União no Estado do Paraná e a Controladoria Geral do Estado. A Lei 12.527 de 2011, de acesso à informação, completa, em maio de 2017, 5 anos de vigência. Assim, este evento tem como objetivo trazer um balanço da implementação da lei nesse período, bem como apresentar as transformações, obrigações e desafios que a cultura de transparência e acesso à informação imprime na realidade brasileira. E para compor a mesa de abertura, convidamos os excelentíssimos senhores. Neste ato, representando o Ministério Público Paranaense, o promotor de justiça e assessor da Subplan, o Dr. Murilo César Soares e Silva. O Controlador-Geral do Estado, o Dr. Carlos Eduardo de Moura. O Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Paraná, o Dr. Moacir Rodrigues de Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. E convidamos para a abertura oficial deste evento, para fazer uso da palavra, o Dr. Murilo César. Boa tarde a todos e a todas. Prezado Dr. Carlos Eduardo de Moura, nosso doutor Controlador-Geral do Estado do Paraná, Dr. Moacir Rodrigues de Oliveira, ilustre Superintendente da Controladoria Geral da União no Estado do Paraná, que brindam o Ministério Público com suas presenças nesta data. O acesso à informação, ele é um direito fundamental do cidadão brasileiro, um dos mais importantes pilares que sustentam uma democracia materialmente constituída. Mas no Brasil, não bastou a redação expressa da Constituição Federal, alardeando essa necessidade básica desde 1988, para garantir que todos os órgãos públicos publicizassem informações à sociedade e até mesmo aos órgãos de fiscalização. Nesse sentido, a lei, com sua entrada em vigor em maio de 2012, foi essencial para regulamentar o cumprimento do comando constitucional e, mais do que isso, para permitir que se mude o modelo mental de funcionamento dos gestores públicos, em que não raro se pratica o sigilo como regra e não como exceção. Firmado esse avanço normativo, a consagração do acesso à informação como realidade, uma realidade palpável, uma realidade constatável por todos, ainda exigirá muitos esforços, seja do Ministério Público, das controladorias, da imprensa e da sociedade civil organizada. Mas é preciso repensarmos diariamente estratégias de sensibilização, não só dos órgãos públicos e das entidades organizadas, mas da sociedade de uma maneira geral. É essencial lutar pela simplificação das informações disponibilizadas, pela educação que transforme o controle social como hábito de todos. Que cada brasileiro e que cada brasileira fiscalizem o gasto do dinheiro público e a prestação dos serviços de interesse de todos com o mesmo rigor com que eles cuidam do orçamento doméstico, com a mesma vontade com que o dono de um negócio olha para a sua empresa. É apenas a partir do acesso, mas mais do que do acesso, da compreensão daqueles dados que estão sendo ali disponibilizados, da internalização daquelas informações que estão ali por todos os cidadãos, de como o dinheiro público ele é arrecadado, de como ele é distribuído, de como ele é gerido em cada um dos entes federativos, em cada um dos órgãos públicos, que nós poderemos ter uma sociedade efetivamente livre das amarras de uma democracia formal, em que alguns de nossos representantes eleitos, não raro, tendem mais a olhar para os seus interesses ou para os interesses de pessoas que lhes são próximas do que para os interesses de uma sociedade como um todo. Eventos como esses são marcos, são momentos de reflexão, de comemorar avanços, lamentar retrocessos naturais em todo o processo de mudança, reconhecer dificuldades e de planejar novas conquistas. Assim sendo, eu desejo a todos um evento profícuo e que suas conclusões possam renovar nossas esperanças em uma sociedade brasileira mais transparente, mais proba e cada vez mais vocacionada
para fazer gestão pública e para entregar serviços de qualidade, que é o que a nossa população brasileira tanto precisa. Muito obrigado. Fará uso da palavra Dr. Carlos Eduardo de Moura. Boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao Ministério Público, a pessoa do Dr. Murilo, a gentileza do espaço. Então, transmita, por favor, aos seus colegas os nossos cumprimentos, em nome da Controladoria, né? Ministério Público que vem se revelando um grande parceiro nos eventos. Semana passada mesmo estivemos aqui, num evento também muito importante, celebrando mais uma etapa do termo de cooperação que a Controladoria do Estado mantém com a Universidade Positivo. Então, o evento foi nesse espaço, então quero deixar registrado aqui o agradecimento em nome da Controladoria ao Ministério Público. Cumprimento também o Dr. Moacir, superintendente da Controladoria Geral da União no Estado do Paraná. Cumprimento pela postura com que ele vem desenvolvendo os trabalhos da CGU no Paraná. Dr. Moacir tem na Controladoria do Estado a admiração do trabalho de Vossa Excelência, e dizer também que a Controladoria Geral da União também é parceira da Controladoria Geral do Estado numa série de projetos, e apenas para trazer a notícia a vocês, as auditorias desenvolvidas por técnicos da CGU têm desdobramentos, onde os relatórios seguem a Controladoria Geral do Estado, e a Controladoria Geral do Estado, então, assume, doutor Roberto, as rédeas da situação, tentando resolver os problemas detectados pela Controladoria Geral da União. Então, é esse tipo de parceria que eu acredito que ao final do encontro de hoje vai ficar muito claro no assunto que vai ser debatido aqui. Eu acho que é só a parceria, só a união para que nós consigamos vencer alguns obstáculos nesse tema de hoje, né? Hoje o assunto aqui é a Lei de Acesso à Informação, né? E com base nisso, que eu gostaria só de trazer, de afirmar a palavra aqui da Controladoria Geral do Estado, que nós seremos incansáveis no respeito a essa lei. Uma lei que já vem, acredito eu acho que o saldo é positivo. O saldo da lei hoje é positivo. Muito avanço já ocorreu com base nessa lei, mas alguns obstáculos ainda nós nos deparamos. Os jornais trazem hoje, é um assunto que eu já tenho conhecimento há algum tempo, uma certa guerra de braço entre o Tribunal de Contas do Estado e as universidades estaduais, né? Não vai aqui nenhum exame apressado da matéria, mas eu acho que o acesso dos órgãos de controle, entenda-se não só o controle externo do Tribunal de Contas, também controle interno da Controladoria, talvez até o Ministério Público tenha interesse na questão da folha de pagamento, análise da folha de pagamento das universidades. É a questão que eu trago a vocês, eu devolvo, né? É uma questão polêmica, de minha parte não há polêmica, mas entendam vocês acham que a divulgação dos detalhes da folha de pagamento das universidades públicas estaduais, se elas atentam ou não à questão da autonomia universitária? É o debate que está colocado, e teremos sim, se confirmada o ingresso, doutor Roberto, e aí eu acho que a participação da Procuradoria do Estado vai ser fundamental, mas se nós tivermos a confirmação do ingresso dessa medida judicial contra o ato do Tribunal de Contas, contra uma auditoria do Tribunal de Contas, eu acho que nós teremos aí uma oportunidade ímpar de nós vermos até que ponto vai a questão justamente do acesso aos dados, né? Nós estamos falando aqui justamente isso, acesso à informação, né? Hoje as universidades estaduais elas consomem quase 10% da receita do Estado. Então, acho que alguma coisa em troca deve ser dado.
mas nós seremos aí espectadores privilegiados. Vamos ver como o Poder Judiciário vai modular isso, né? E já coloco desde já, é uma oportunidade ímpar de o Poder Judiciário se manifestar, até mesmo com base na Lei de Acesso à Informação, uma lei que vai ser debatida hoje, né? Mas essa é só uma questão que vem tomando uma certa polêmica. Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum, não vejo entrave nenhum na divulgação desses dados solicitados pelo tribunal, dados que já eram solicitados, inclusive, pela Controladoria Geral do Estado, me parece que de 2012, Gerson. Acho que 2012. Passados aí 5 anos, a Controladoria até hoje não recebeu nada a respeito, né? E é muito importante que os estudantes, aqui a comunidade acadêmica, tenha noção dessa questão. Eu acho o debate, fala-se tanto da democracia, o debate, a liberdade, vamos debater, né? Quem sabe aí o Poder Judiciário entenda que realmente não se pode divulgar, porque é uma questão que fere a autonomia das universidades. Eu, particularmente, não tenho como concordar com isso, né? Mas são temas aí que nós vamos acompanhando. Para finalizar, cumprimentar a presença de vocês, reforçar, né, Carla, a importância desse tema de cooperação da Controladoria Geral do Estado com a Universidade de Positivo e colocar a Controladoria do Estado à disposição das instituições aqui arroladas. Eu vi ali meus colegas do Tribunal de Contas, lembrando sempre que a Controladoria Geral do Estado, enquanto controle interno do Estado, ela tem obrigação constitucional de fornecer subsídios ao controle externo, né? Então, ontem mesmo tivemos uma reunião lá na Controladoria, né, finalizando já o teor do relatório que vai seguir ao Tribunal de Contas, e é isso. Eu acho que não há muito milagre, não há muita complexidade, a coisa é mais simples do que a gente pensa. Um ajudando o outro, a sociedade interagindo, cada um fazendo o seu papel, o Ministério Público, participação essencial, a Controladoria Geral da União, a Controladoria, aquela federal, Moacir, eu diria, vem cumprindo um papel muito importante. A Controladoria Geral da União, aqui no Paraná, aí sim, capitaneada por você, Moacir, vem desempenhando também um trabalho fundamental, e eu acho que é isso. Nós não podemos querer aqui um movimento, alguma coisa, uma revolução. Eu acho que a questão tem que seguir uma certa naturalidade, uma certa velocidade constante, não precisa ser uma velocidade supersônica, mas nós precisamos saber onde nós queremos chegar, né? Eu, lá na Controladoria, eu já venho falando, dia 12 agora, eu acho que são 5 anos de Controladoria já, Gerson, e tudo vem seguindo o planejamento, né? São 5 anos de planejamento, a própria parceria com a Controladoria Geral da União seguiu fases, e chegou o momento, nós agora estamos efetivamente em campo com a Controladoria da União, Ministério Público também, a questão da rede de controle da gestão, então uma série de projetos, e eu acho que é muito importante que a comunidade acadêmica também seja chamada a isso, né? Apenas para finalizar, ilustrando, nós tivemos aí na questão da última etapa, semana passada, na questão resolutiva, a Controladoria Geral da União levantou aqui no Paraná problemas envolvendo a merenda escolar. Muito bem. Foi colocado lá pelos técnicos da Secretaria da Educação a carência de nutricionistas, né? Nós sabemos, hoje, o Estado do Paraná, Moacir, nós temos aqui a restrição de contratação de pessoal, gasto de pessoal muito grande. Lei de responsabilidade fiscal não permite que se aumente o gasto com o pessoal. Surgiu lá no evento uma sugestão de que talvez o curso de nutrição da universidade colaborasse com a rede de ensino para que nós tivéssemos aí um projeto de campo, né? Isso deve evoluir, né, Carla? Vamos manter conversações lá, para que o quintoanista também interessado em trabalho de campo venha, com a atividade dele, prestar um trabalho de grande alcance social. Eu agradeço a atenção de todos, peço desculpa pelo tempo tomado, né? E também estou ávido aí, Roberto, acompanhar a tua fala, né? Na sequência, colocando sempre a Controladoria do Estado à disposição de todos vocês. Muito obrigado, boa tarde. Com a palavra, Dr. Moacir Rodrigues de Oliveira. Bem, primeiramente, meus cumprimentos aqui à mesa, ao doutor Burilo, né? Obrigado por nos receber, obrigado
também ao doutor Cadu aqui, na verdade o Carlos Eduardo, né? Se trata assim porque a gente já tem uma longa parceria, ao doutor Carlos Eduardo. Estão me ouvindo agora? Maravilha. Bem, gente, então meus cumprimentos aqui à mesa, obrigado aí pela parceria, porque é uma parceria entre as duas controladorias e o Ministério Público. É importante dizer que, pelo menos na nossa convicção, o Estado brasileiro é uno, é uma mera divisão administrativa. Então nós devemos unir esforços para que o cidadão seja atendido, assim como também entendemos que não existe recurso público federal, estadual, municipal. Tem quem a gestão se dá no âmbito federal, estadual, municipal, mas o recurso todo ele é do cidadão. Todo o recurso vem de cada um de nós, né? E ao tempo que eu cumprimento a mesa, eu gostaria também de cumprimentar a Rony ali, do Observatório Social. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa democracia, e o Observatório Social é uma grande prova de que a gente pode fazer, né? Nós temos um grande apreço e uma grande parceria com o Observatório Social, e no tempo que eu cumprimento a Rony, eu cumprimento todos os que estão aqui, estão envolvidos, eu fico imensamente satisfeito de que existam pessoas como nós. Um auditório desse demonstra que acha que o nosso país tem jeito, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que o país tem jeito. Isso depende de cada um de nós, né? É preciso de muita convicção, essa mesma convicção que o doutor Carlos Eduardo falou aqui. A gente tem que saber os rumos, né? E buscá-los em parceria, buscar numa relação de confiança, é isso que a gente espera. Mas eu queria assinalar algumas coisas aqui, na verdade. É que a estabilidade da democracia brasileira, e talvez seja um dos nossos grandes ganhos dos últimos anos, é a nossa democracia, que apesar de todas as dificuldades que o país hoje enfrenta, a nossa democracia demonstra ser uma democracia forte. Agora, não podemos também desconhecer que a estabilidade de uma democracia, ela depende de uma boa relação entre uma democracia representativa, que é o direito de cada um de nós elegermos os nossos eleitores, com uma democracia participativa, que é a existência de mecanismos para que o cidadão possa efetivamente acompanhar a administração pública. Então, isso é fundamental, e a lei, eu entendo que a lei de acesso à informação vem nessa direção, ela vem buscando instrumentalizar o cidadão para que ele possa acompanhar os negócios do Estado, que, a bem da verdade, não é negócio do Estado, é a aplicação do recurso de cada um de nós. Nós temos percebido que o cidadão tem estado cada vez mais consciente de se enxergando como destinatário de políticas públicas. Mas é preciso que o cidadão se enxergue cada vez mais como aquele que contribui com o seu imposto para que esse Estado seja mantido e tenha cada vez mais interesse de estar junto nesse Estado, de ajudar na gestão do Estado. Então, a democracia participativa, a gente percebe que, nos últimos tempos, por tudo que tem acontecido no Brasil, a democracia representativa, ela é formalmente e institucionalmente muito forte no Brasil. Porém, a democracia participativa, ela ainda tem muito que avançar, ela não tem efetividade. Nós entendemos, inclusive, que uma parte dessa timidez da democracia participativa tem a ver com a falta de informação ao cidadão. Não só, não basta a disponibilização de dados. É preciso que se disponibilize ao cidadão numa linguagem cidadã. O que muitas das vezes a gente percebe que se fala em disponibilizar dados, se disponibiliza dados numa tamanha hostilidade, são dados tão complexos que o cidadão não tem como analisar. Então, o governo aberto, a lei de acesso à informação, ela não se esgota em oferecer a informação ao cidadão. E eu digo que oferecer a informação já é um avanço. Nós estamos saindo de dados, que seriam com essa complexidade e com essa hostilidade, para oferecer informação. Mas é preciso também que esses dados sejam tão abertos que o cidadão possa trabalhar com eles, numa planilha Excel, enfim, possa fazer os seus filtros, porque aí sim ele vai ter acesso à informação, né? De outro modo também, a gente entende que a lei de acesso à informação é um instrumento. É um instrumento para a sociedade,
para que ela possa conhecer efetivamente como está sendo aplicado os seus recursos, ou os nossos recursos, né? Recentemente aqui no Estado, talvez algum de vocês tenham percebido, numa operação que nós aparecemos, que é a Operação Research, que é da aplicação desvio de recurso público da área de pesquisa da Universidade Federal, a Lei de Acesso à Informação foi utilizada por um aluno da universidade para conseguir identificar esses desvios. Hoje, pela manhã, eu percebi que numa reportagem falou-se, olha, através da Lei de Acesso à Informação conseguiu-se chegar nessa e nessa informação. Mas ainda falando sobre instrumento, a Lei de Acesso à Informação também é um instrumento para o bom gestor, né? O bom gestor, ele vai saber o que a sociedade está demandando dele. Então, é um diagnóstico. Muitos gestores ainda não se aperceberam que a Lei de Acesso à Informação vai trazer informação para ele, diagnóstico que ele não tem. Onde a sociedade tem mais demandado? Onde estão os pontos que são possíveis de serem corrigidos na gestão dele? Então, é um instrumento para o gestor. E é um instrumento também para os órgãos de controle, para nós da Controladoria, para o próprio Ministério Público, para a Controladoria Geral do Estado. Então, nós estamos reunidos aqui hoje para fazer uma avaliação onde nós avançamos, quais são os nossos próximos desafios, né? É uma oportunidade ímpar, especial, para a gente poder fazer essa reflexão, onde nós avançamos. Nós temos aqui apresentações em seguida, vamos perceber que avançamos muito, mas ainda tem muito o que avançar para que essa lei se torne efetiva. Obrigado a vocês, que Deus nos abençoe. Neste momento, desfaça a mesa de abertura. Convidamos para integrar a mesa os excelentíssimos senhores Gerson Luiz Ferreira Filho, diretor-geral da Controladoria Geral do Estado do Paraná. Demian Bianchi Bertozzi, auditor federal de Finanças e Controle. Roberto Alten, procurador do Estado. Bem-vindos. Enquanto os expositores se organizam, eu vou proceder à leitura curricular de acordo com a ordem de exposições. Também estamos aguardando o Dr. Bruno Galati, que é procurador de Justiça, que também terá uma fala e é coordenador do CAEX. Roberto Alten, que é o primeiro a fazer a exposição, né, doutor? Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Empresarial pela PUC, especialista em Contratos Empresariais pela Universidade Federal, IESA, OAB Paraná, mestre em Direito das Relações Sociais, também pela Universidade Federal, procurador do Estado do Paraná e professor de Direito Civil da Universidade Positivo. O segundo expositor é o senhor Gerson Luiz Ferreira Filho, que é bacharel em Direito pela Uni Curitiba, diretor-geral da Controladoria Geral do Estado e coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública do Paraná. E o terceiro expositor é o Demian Bianchi Bertozzi, bacharel em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, atuou como técnico federal de Finanças e Controle no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, de 1997 a 2004, e atualmente exerce o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle no Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção da Controladoria Regional da União no Estado do Paraná. E o quarto expositor é o Dr. Bruno, que eu já comentei que é procurador de Justiça e coordenador do CAEX. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença, sintam-se acolhidos aqui na Casa do Ministério Público e já convido o senhor, doutor, para fazer uso da palavra. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Pois não? Apresentação. Então, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Ministério Público pela casa. Muito obrigado, doutor Murilo. Quero agradecer o convite por estar aqui.
Eu pretendo não decepcionar os ouvintes ávidos por conhecimento sobre lei de acesso à informação e transparência ativa e passiva e tudo mais. Eu, com toda honestidade, reputo o convite para eu estar aqui, a amizade com a professora Adriana Inomata, que é a responsável lá na Universidade Positivo por esse projeto, a amizade com o Dr. Carlos Eduardo, secretário corregedor-geral do Estado, com quem eu trabalhei por dois anos num mandato que eu exerci lá no CMRI do Estado do Paraná, já vou dizer o que isso significa, e com o Dr. Gerson, que também trabalhava lá. Foi um trabalho que eu testemunhei a energia deles para fazer o acesso à informação na administração pública estadual ser uma realidade. Vi isso e sou testemunha disso. E também naquele período um pouco anterior àquele, eu era um gestor público, não estava como procurador de Estado, estava na gestão e sofria as canetadas fortes deles diariamente. Vi isso, sofri isso. Eu tinha que dar a transparência que eles me exigiam. E realmente isso tem funcionado no Estado do Paraná. Essas são duas pessoas que a sociedade paranaense tem muito a agradecer por muito tempo, e que são pessoas que trabalham com humildade e discretamente. Reputo a amizade a eles eu estar aqui. Eu sou professor de direito privado, não sou muito da área de direito administrativo, mas pela experiência que eu tive, por estar 2 anos na CMRI, que é a Comissão Mista de Reavaliação de Informação, já vou falar a respeito disso, mas em suma é um órgão revisor das decisões dos órgãos públicos sobre sigilo ou acesso à informação. Trabalhei lá e daí passeava pelas unidades administrativas da administração pública estadual, via as dificuldades de cada dos órgãos e ganhei uma certa experiência com isso. Então, acho que é por isso que estou aqui. Sem dúvida não é pelo meu estudo na matéria, mas espero não decepcionar a todos vocês, né? Eu pretendi falar alguma coisa hoje sobre as noções jurídicas básicas da Lei de Acesso à Informação. O que ela estabelece, quais os direitos, deveres lá estabelecidos. E tentei dar uma ressalva maior ao sigilo. Porque muito se fala na transparência, mas quando se fala em transparência é porque há uma zona de exceção para a qual há sigilo resguardado. E reputo que a violação ao sigilo é tão grave ou mais grave do que a negativa de transparência. Quando algo tem que ser sigiloso, é porque tem que ser sigiloso mesmo. E ao tentar demonstrar isso aqui para vocês, eu vou tentar mostrar como a decretação do sigilo de um dado público gera tanta burocracia e tanta responsabilidade que isso tem que ser muito exceção mesmo. Pretendo demonstrar isso. Mas então, o que eu pretendo falar para vocês hoje? Deixa eu ver para onde que eu tenho que mirar. Onde que está o computador? Eu tenho que apertar qual botão? Muda lá, Carla, me ajuda. Então, o que eu pretendo falar? Eu pretendo falar do que a gente chama de transparência ativa. É uma imposição da Lei de Acesso à Informação. Significa que todos os órgãos públicos eles têm que, independentemente de qualquer solicitação, eles têm que dar transparência de alguns determinados dados. Isso a gente chama de transparência ativa, é o que normalmente a gente associa a portal da transparência, mas não é só isso. Falarei um pouco da transparência ativa, um pouco das possibilidades de sigilo, são excepcionais, mas quando que existem e qual é a tratativa administrativa sobre um dado sigiloso, o que deve proteger um dado sigiloso, quais as sanções que existem para a violação ao sigilo e qual o processo, o procedimento administrativo para a requisição de um documento ou para tentar desfazer um sigilo decretado. Então, isso tudo está na Lei de Acesso à Informação e eu vou tentar separar esses assuntos da Lei de Acesso à Informação nessas partezinhas aí. Agora sim. Então, para começar de algum começo, vamos começar da Constituição Federal, que é o fundamento de tudo isso. É assunto que todos nós aqui conheçamos, mas não custa nada lembrar. No artigo 5º da Constituição Federal está escrito que é assegurado a todos o acesso à informação. E todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ainda no artigo 37, diz lá no parágrafo 3º,
que é no caput, um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da publicidade, e no parágrafo 3º, inciso 2, diz que todos os cidadãos têm acesso aos registros administrativos e informações sobre os atos de governo, observado o disposto no artigo 5º 10, que é o direito à intimidade e à honra. Então, a princípio, todos os dados públicos têm que ser transparentes, salvo aqueles que envolvem segurança de Estado, sociedade, intimidade e honra à vida privada. O resto é tudo, tem que ser transparente. Isso demonstra o que quis a Constituição aqui. Em primeiro lugar, quis lembrar que vivemos numa república, o dado público não é do governante, o dado público é do povo, o documento público é do povo, o dinheiro público é do povo. Então, nós vivemos numa república democrática e queremos uma democracia participativa. Até pegando um gancho, eu iria falar isso um pouco lá na conclusão, mas já falo agora. Esse exemplo que o Dr. Moacir nos contou sobre a Universidade Federal do Paraná é um exemplo muito paradigmático. Eu costumo dizer na sala de aula, conversa de bar, por onde eu ando, que acho que a única solução para uma administração pública eficiente é a extrema transparência de dados associada à educação. Os órgãos instituídos de controle, eles fazem seu trabalho, mas eles têm suas amarras também. Às vezes amarras expressas, às vezes amarras implícitas. Até amarras de recursos orçamentários necessários para fazer seu trabalho. Então, existem todas as amarras dos órgãos de controle instituídos, que muitas vezes não conseguem chegar aonde deveriam chegar nessa fiscalização. Eu acredito bastante na fiscalização popular. E a fiscalização popular se dá por acesso à informação associado à educação. Esse caso da Federal é um caso paradigmático, né? Isso começou com um popular, um aluno que denunciou todas as coisas a partir do portal da transparência. Então, o sigilo é sempre uma exceção, conforme deixa claro a Constituição Federal, que só pode existir se houver alguma chance de violação à honra, à vida privada, segurança do Estado ou da sociedade. Para concretizar isso que a Constituição Federal estabeleceu, veio a nossa querida Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, entrou em vigor em maio de 2012, uma lei que tem 5 anos, é muito novinha. No meio da minha fala eu vou dar vários itens e vou dizer, eu não sei o que isso significa, eu não sei qual a jurisprudência sobre isso, é uma lei nova que ainda está em construção. Por isso, mais uma vez, é muito importante esse tipo de evento, porque é nesse tipo de evento que a gente faz a construção da norma decorrente da lei. E muitos itens dessa lei estão por ser construídos. Eventos como esse ajudam-nos a construir o conteúdo normativo dela. Lá no âmbito federal, porque essa lei ela é uma lei que ela tem grande parte dos artigos são artigos nacionais, valem para todos os entes da Federação Brasileira. Mas uma parte deles é dirigido apenas à administração pública federal. Então, essa lei tem dispositivos nacionais e dispositivos federais. No âmbito federal, tem um decreto, até acho que deve estar desatualizado, mas era o decreto que regulamentava a lei em âmbito federal. Em âmbito estadual, antes mesmo da Lei de Acesso à Informação, a gente tinha a Lei Estadual 15.595 de 2000, anterior, portanto, era uma lei que ainda está em vigor, é uma lei que está em vigor no Paraná e que criou para o Estado do Paraná a obrigação do portal da transparência. O Estado do Paraná já tinha portal da transparência antes da Lei de Acesso à Informação. Essa lei dizia assim no artigo 1º, todos os atos oficiais do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, das autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações públicas e entidades paraestatais que impliquem na realização de despesa pública, deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado, inclusive na versão eletrônica, ficando extintas quaisquer outras formas de publicação oficial. Aí, artigo 2º. Os entes descritos no caput do artigo 1º deverão ainda gerir e manter em página na rede mundial de computadores e internet sob a denominação de Portal da Transparência, que deverá ser acessado por qualquer pessoa mediante atalho eletrônico representado por imagem banner na página inicial do respectivo site, contendo a nomenclatura do portal. E todos aqueles dados de despesas públicas tinham que estar nesse Portal da Transparência, e aqui essa lei foi uma lei que, de certa forma, foi inovadora na época, em 2010, antes da Lei de Acesso à Informação, dizia no parágrafo 2º do artigo 2º, deverão também ser publicados nesse portal todos os atos relativos a pessoal, ingresso, exoneração, aposentadoria, tudo mais, inclusive discriminação de nome, subsídio, vencimento, proventos, lotação e todos os demais recebimentos das pessoas, né? Eu me lembro que eu sou procurador de Estado, já foi dito na minha apresentação, e logo que essa lei entrou em vigor, eu me lembro bem, houve uma publicação de todos os salários do Poder Executivo.
Do dia seguinte dessa lei, em cumprimento dessa lei, saiu no portal da transparência a lista, nome, sobrenome, RG, CPF e salário daquele mês, né? De todo mundo. Isso causou mas olha, o maior rebuliço que eu já vi, né? 500 mandados de segurança contra o governador, contra qualquer um, 350 milhões de ações de indenização por violação à intimidade, agora até minha direita sabe quanto que eu ganho, está me pedindo aumento, porque ela viu que eu estou ganhando mais do que ela achava que eu ganhava, e eu, como procurador de Estado, defendi essas ações, né? Porque as indenizações eram contra o Estado, porque o Estado que divulgou, né? E, inicialmente, no TST, o Estado perdia todas as ações, ou seja, os servidores, os empregados públicos das sociedades de economia mista e empresas públicas são CLTistas, portanto as ações iam para o TST, TRT, depois TST. Ganharam todas. O Estado pagou indenização para muita gente. Na instância estadual, servidores públicos estatutários, havia uma dúvida. Tinha acórdão para os dois lados, até que o órgão especial do TJ disse: isso é inconstitucional, isso aqui não pode divulgar, isso aqui viola a intimidade. Passado um tempo, esse assunto chegou no STF, o STF falou: chega, pode divulgar sim, tem que divulgar, e hoje está todo mundo vivendo feliz, com o seu salário na internet, não causou nenhum transtorno, e é um dos melhores instrumentos de controle social de como se gasta o público, superado a crise, está tudo divulgado, né? Com nome, toda a composição do salário, tudo bonitinho, basta pôr lá. Pelo menos no âmbito estadual que a gente acompanha tem isso, né? Bom, essa era uma lei estadual que existia, e depois, aqui no Estado do Paraná, depois que veio a lei de acesso à informação, como ela tem dispositivos nacionais que se aplicam ao Estado, a maior parte dela, o Estado do Paraná tem um decreto regulamentador, que é aquele decreto ali 10.285/2014, ele regulamenta tanto aquela lei de 2000, quanto a lei de acesso à informação adaptada para os órgãos públicos do Estado do Paraná, né? Adaptação para o Estado do Paraná. E no âmbito dos municípios, com honestidade eu não fui pesquisar, só tem aqui o da União e do Estado, né? E do que trata a Lei de Acesso à Informação? Ela trata do que a gente chama de transparência ativa, que são as matérias que devem ser divulgadas pela administração independentemente de qualquer solicitação. Trata da transparência passiva, que é aquilo que acontece quando qualquer cidadão pleiteia uma informação, não está lá no portal da transparência, e ele quer saber alguma coisa. E aí ele pleiteia, e isso a gente chama de transparência passiva, a administração pública recebendo uma demanda por transparência. Também trata do detalhamento dos assuntos que podem ter acesso negado, daqueles que são sigilosos, e de que forma deve ser decretado o sigilo, por quanto tempo, qual a burocracia em volta de um dado sigiloso, e também estabelece tipificação de condutas administrativamente ilícitas praticadas por servidores públicos quando violam ou o dever de transparência ou o dever de cuidado com o sigilo. Então, a lei também estabelece punições para quem descumpre isso aqui. Eu já falei, antes aqui ainda na parte mais de introdução, qual que é o âmbito de aplicação da Lei de Acesso à Informação? Isso está lá nos artigos 1º e 2º da Lei de Acesso à Informação. Ela se aplica à administração pública direta e autárquica, quanto a isso não há a menor dúvida. Se aplica a empresas públicas, sociedades de economia mista, quando prestam serviço público. Eu digo isso porque, segundo a doutrina, pelo menos, de acordo com o artigo 173 da Constituição Federal, empresas públicas, sociedades de economia mista, algumas vezes são autorizadas a estar no livre mercado como se fossem empresas comuns, e não empresas que têm o Estado como um dos seus sócios. Quando elas exercem atividade econômica e não estritamente serviço público, elas, segundo a Constituição, se sujeitam ao regime de direito privado. Com base nisso, com base nessa ordem constitucional, a doutrina diz: olha, então, vamos pensar assim, o Banco do Brasil, no que diz respeito aos seus atos de disputa de mercado por correntistas, não se sujeita à Lei de Acesso à Informação. Agora, o Banco do Brasil, quando presta serviço público, e presta vários, aí ele se sujeita à Lei de Acesso à Informação. Demais entidades controladas pelo Estado, então a gente pode pensar aqui em associações entre órgãos, entre Estado e municípios, isso acontece bastante, também são entidades organizadas, controladas pelo Estado, portanto se sujeitam à Lei de Acesso à Informação. E eu escrevi de terceiro setor, tem um pouco de distorção no que eu falei, mas a Lei de Acesso à Informação, no artigo 2º, diz assim, que se sujeitam à Lei de Acesso à Informação qualquer entidade que, para a realização de ações de interesse público, recebam recursos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, mediante contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo ou outro instrumento congênere. OS, OCIPs, entes paraestatais, Paraná Previdência, coisas desse tipo,
por receberem dinheiro público para prestarem alguma atividade pública, acabam se sujeitando à lei de acesso à informação. Né? Então, esse é o âmbito de aplicação da lei. Bom, feita essa introdução, eu tinha preparado falar mais do sigilo do que da transparência ativa, mas eu vou falar um pouco da transparência ativa. O que tem que constar nos portais da transparência? Né? Isso é a transparência ativa. Isso está, basicamente, no artigo 8º da Lei de Acesso à Informação. Então, é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, então a transparência ativa, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por ele produzidas ou custodiadas. Aí no parágrafo 2º diz que essas informações têm que estar também na internet, o tal do portal da transparência. E o que são essas informações que a Lei de Acesso à Informação exige que estejam nos portais da transparência? Estão no parágrafo 1º desse artigo 8º. Registro das competências e estrutura organizacional com endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público, registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros, registros de quaisquer despesas, informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados, dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades e respostas a perguntas frequentes da sociedade. Segundo a Lei de Acesso à Informação, é isso que tem que estar nos portais da transparência. Se a gente, no Estado do Paraná, tem mais uma lei que diz um pouco mais claro tudo isso, que é aquela lei de 2010, que diz um pouco mais detalhado. Em suma, todos os gastos, planejamentos, ações e metas atingidas ou não têm que estar nos portais da transparência e acessíveis também nos órgãos públicos para qualquer um que chegue lá perguntando. Conforme diz o artigo 8º caput, não é só na internet, é lá também. Não sei como é que funciona na União e nos municípios, mas aqui no Estado do Paraná, cada órgão público obrigatoriamente tem um servidor, uma pessoa, ser humano, que é o agente de informação, que tem que estar à disposição de qualquer cidadão quando for lá procurar alguma informação. Ele tem que saber atender, tem que saber orientar e tem que saber dar as informações necessárias. Todos os órgãos públicos têm que ter isso aqui. Bom, então essa é a transparência ativa. E o sigilo? Porque sempre que a gente fala que temos um dever de transparência, a gente está bem dizendo que, por exceção, alguns dados são sigilosos. O sigilo é sempre exceção mesmo, só naquelas hipóteses da Constituição Federal, segurança do Estado, sociedade, honra, intimidade. Mas a Lei de Acesso à Informação mudou drasticamente o tratamento do sigilo. E isso eu testemunhei na pele, advogando em mandados de segurança em face de autoridades públicas que se recusavam a dar informações. Eu vi isso mudar drasticamente da Lei de Acesso à Informação para cá. Antes nós tínhamos, ainda tem, essa lei está em vigor ainda, a Lei 9.051 de 95, acho que escrevi lá. Essa lei, ela fala sobre expedição de certidões para a defesa de direitos por órgãos públicos. E ela diz no artigo 2º que, nos requerimentos, sempre que um cidadão peça uma certidão, então, nos requerimentos que objetivam a obtenção de certidões a que se refere esta lei, deverão os interessados fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido. Esse argumento aí, que o cidadão tinha que apresentar as razões, era o motivo pelo qual tudo era negado. É impressionante. Nunca se davam informações para as pessoas, porque diziam, você não tem interesse nisso, por que você está pedindo? Senhor jornalista, por que você quer saber onde que o Estado gasta dinheiro? Você não tem por que saber. Né? Esse trecho da lei dava a chance da defesa para se tornar sigiloso aquilo que não se queria mostrar. Né? Aí veio a Lei de Acesso à Informação e radicalizou isso e acabou com isso. Por quê? Em primeiro lugar, o artigo 10º da Lei de Acesso à Informação diz: qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação por meio físico ou eletrônico. Artigo 10º ainda: são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação. Então, eu quero saber porque eu quero. Não interessa o que eu vou fazer com a informação. Então, isso foi uma mudança drástica, acabou com o argumento da administração pública de não fornecer informação porque você não tem interesse nisso. Além disso, o artigo 12 da Lei de Acesso à Informação diz que todo pedido de informação tem que ser gratuito, salvo o estritamente necessário para produzir as cópias pertinentes. A única coisa que a administração pública pode pedir a título de custeio, artigo 12 diz que só o estritamente necessário para cópias. Então, mudou drasticamente aquilo que pode ser escondido do que era antes e do que é agora. Né? No âmbito do Estado do Paraná, nós temos um dispositivo naquele decreto regulamentador, que é um dispositivo que tem que ser bem pensado, mas é um dispositivo pertinente, que é o seguinte: artigo 19 do decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação para o âmbito estadual.
Não se admitem pedidos genéricos, desproporcionais ou desarrazoados, que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações ou serviços de produção ou tratamento de dados que não sejam de competência do órgão da entidade. O dispositivo é claro, ele quer impedir pedidos desarrazoados e impedir que a administração pública tenha que trabalhar mais do que o necessário para fornecer os dados aos cidadãos. É um dispositivo, digamos assim, sensível, porque ele pode ser, radicalizando para qualquer um dos lados, ele se torna desproporcional. Mas, de fato, acredito eu que não é porque o cidadão tem acesso à informação que os servidores públicos têm que produzir dados conforme ele quer receber. Ele tem que ser os dados livres, tabulados, editáveis, mas quem tem que fazer as edições, as tabulações, os cruzamentos de dados é o próprio solicitante, não é a administração pública que tem que trabalhar para produzir exatamente a resposta que ele gostaria, né? Pensar num exemplo. Digamos assim, a pessoa pede, eu quero saber todas as empresas do Estado do Paraná que têm crédito de ICMS no setor de combustíveis, cruzando com o nome dos nomes dos sócios administradores dessas empresas, porque eu acho que eles são todos amigos do governador, então eu quero investigar isso, né? Estou imaginando um caso aqui. A Cefa vai dizer, são essas as que têm crédito. Agora, se você quer saber o nome de sócio administrador, tem na junta comercial. E daí você que cruza os dados. Não venha pedir que eu faça isso. É isso que esse dispositivo legal quer estabelecer, né? E aí, falando do sigilo, o que pode ser considerado sigiloso? Primeiro, a Lei de Acesso à Informação põe 3 hipóteses de sigilo. Aqueles assuntos que são sigilosos por outras leis. O artigo 22 da Lei de Acesso à Informação deixa claro que ela não está revogando outros sigilos impostos por outras leis. Outros sigilos impostos por outras leis continuam valendo. São sigilosos também assuntos de segurança da sociedade e do Estado e assuntos de intimidade ou honra dos interessados. Exemplos da primeira hipótese, assuntos sigilosos por outras leis. São vários. Eu acho que essa é a maior âmbito de sigilos que o Estado, a administração pública tem. Vamos dar exemplos. Licitação pelo regime diferenciado de contratação, RDC. A lei que estabeleceu a RDC, a Lei 12.462, diz que o orçamento da fase interna é sigiloso. Eu sei, trabalho na academia também, grande parte dos professores de direito administrativo abominam essa regra, mas a lei diz que o orçamento da fase interna é sigiloso, o sigiloso está, a lei não revogou isso. Outros exemplos. Inquéritos policiais quando se decreta sigilo. A Lei de Sociedades Anônimas, no artigo 155, diz que vários atos da administração da sociedade anônima são sigilosos, e as sociedades de economia mista são sociedades anônimas, então isso vale para elas também. Sigilo fiscal, a Secretaria da Fazenda, no Estado, a Secretaria de Finanças do município, não pode ficar abrindo o sigilo fiscal das pessoas, porque o Código Tributário estabelece sigilo fiscal, a Lei de Acesso à Informação não quebrou esses sigilos. Eu trabalho na Procuradoria-Geral do Estado, lá eu testemunho muito isso. A gente tem várias trocas de ofícios, dados e informações com órgãos públicos para pensar na melhor estratégia de defesa. Por óbvio, isso é sigiloso. Por que é sigiloso? Porque a lei da advocacia, 8906 de 94, diz que as comunicações entre cliente e advogado são sigilosas. Eu, procurador de Estado, me comunicando com órgãos públicos a respeito da possível estratégia de defesa, estou no âmbito do sigilo. Quando eu protocolei lá aquilo que é público, quando eu protocolei no processo. Mas aquilo que eu troquei de informações é muito comum. Eu perguntar para um órgão público, poxa vida, se eu não defender isso, porque eu acho que não tem defesa, quanto que você vai ter de prejuízo? Vou ter tanto. Putz, então eu tenho que defender. Se eu quebrasse o sigilo disso, todo mundo saberia que o próprio procurador de Estado está em dúvida se aquilo é passível de defesa ou não. Isso tem que ser sigiloso, né? Então, por quê? Porque a lei da OAB estabelece sigilo entre advogado e cliente, né? Outro exemplo, o Estatuto do Servidor Público diz que laudos atestados médicos, quando são fornecidos pelos funcionários públicos para licença, qualquer coisa, são sigilosos. Então, continuam sigilosos, a Lei de Acesso à Informação não mudou isso. Outro assunto que tem sigilo é a segurança da sociedade ou do Estado. Esse aqui é um assunto que a Lei de Acesso à Informação delimitou super bem detalhado. Ela estava muito preocupada que os administradores públicos começassem a dizer que tudo é questão de segurança pública e, portanto, não posso fornecer informação nenhuma. Então, a própria Lei de Acesso à Informação disse, o que é segurança pública é isto. E o que é? Qualquer informação que se divulgada põe em risco a defesa e a soberania nacional, integridade do território. Aquela que prejudique ou põe em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados ou organismos internacionais.
as que puderem colocar em risco a vida, a segurança e a saúde da população, que oferecerem elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Aqui eu me lembro de um caso, que tem um livro que eu li uma vez, que chama Eu, fulano de tal, confesso. Bom, ele escreveu o livro, está para dizer Eu, Salvatore Cacciola, confesso. Alguém já viu esse livro? O que aconteceu? O Banco Central divulgou informações que ofereciam elevado risco à estabilidade financeira, que deveriam ser sigilosas, mas o Banco Central divulgou-as antes da hora, né? Pelo menos é por isso que ele foi preso. Não sei se é verdade ou mentira. Bom, prejudicar ou causar risco a planos e operações estratégicas das Forças Armadas, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, pôr em risco a segurança das instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares e comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação, fiscalização e andamento relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. É só isso que é sigiloso por defesa de segurança do Estado ou da sociedade. Para esses casos, apenas para esses, de defesa da segurança do Estado e da sociedade, o que é sigiloso pode ser classificado entre ultrasecreto, secreto e reservado. São só essas informações de segurança de Estado. E aí há uma diferença. O que é ultrasecreto tem que ficar secreto por 25 anos. O que é secreto por 15 anos, o que é reservado por 5 anos. Quando a autoridade pública diz isso aqui é matéria de segurança de Estado, ela tem que dizer se é ultrasecreto, se é secreto ou se é reservado. E conforme diga, o tempo que vai ficar sigiloso é esse, 25, 15 ou 5 anos. E a lei ainda diz com clareza quem são as autoridades públicas que podem fazer isso, não é qualquer um. Quando a mensagem é ultra secreta, está lá no artigo 27, inciso 1, os ultra secretos só podem ser estabelecidos assim por atos do Presidente da República, do Vice-Presidente da República, ministros de Estado e autoridades com a mesma prerrogativa, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica ou chefe de missão diplomática, mas ninguém. Aí nos secretos são outras autoridades e no reservada que cai para os gestores em geral, assim, que são os chefes de departamento dos órgãos públicos, né? Então, essas são as possibilidades de sigilo por segurança de Estado. E por intimidade dos interessados. Bom, antes ainda para falar de segurança do Estado, eu trouxe um acordo interessante sobre isso. Essas hipóteses até aqui uma informação. A lei de acesso à informação é realmente algo novo. Se a gente procurar lá no STJ, decisões sobre a lei de acesso à informação são raríssimas. E a gente não encontra recursos especiais tratando a lei de acesso à informação. Por que não? Porque eu acho que não chegaram lá ainda. 5 anos é muito pouco. A matéria ainda está aqui no Tribunal Estadual, não chegou lá ainda. O que tem no STJ, portanto, são recursos em mandado de segurança, porque já, digamos, o governador do Estado negou acesso à informação. O mandado de segurança contra ele é no órgão especial do TJ. O recurso já é direto lá para o STJ, então mais rápido já chega lá. Ou então, quando é um mandado de segurança, direto contra uma autoridade pública federal com foro lá no STJ. Só nessas hipóteses a gente encontra precedentes. Por isso eu quero dizer que o STJ ainda não agiu, no que diz respeito à lei de acesso à informação, como corte uniformizadora de jurisprudência. O STJ até hoje só agiu como corte revisora em recurso ordinário, o que é algo um pouco de menos retórica jurisprudencial, digamos assim, né? Ainda não está tão forte a força do precedente. Mas sobre isso de acesso a informações que são tidas como de segredo de Estado por segurança, trouxe um acordo interessante aqui. Mandado de segurança julgado lá no STF, da STJ, desculpem, era competência originária da STJ, um mandado de segurança contra quem que era o impetrado aqui? Impetrado era ministra de Estado, chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E esse é o tipo de informação que todo mundo queria. Queriam saber como que o cartão corporativo do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e do chefe de um órgão aqui que era responsável pelos gastos da Presidência da República, queriam saber como é que gastava o cartão corporativo deles, né? E aí o que se alegava lá é que isso é segredo de segurança, eu não posso divulgar informações de como o Presidente da República está gastando dinheiro, isso é perigoso para ele, né? E para o vice-presidente e para a dona Rosemary Novoa de Noronha, que era chefe do escritório da Presidente da República em São Paulo. Eram essas 3 pessoas que o jornalista aqui queria saber as informações. Isso também é outro dado interessante. A maioria dos pedidos de informação não vem dos cidadãos, vem dos jornalistas, né? Mas tudo bem, isso é como se fosse do cidadão, porque deve pôr no jornal, dá na mesma, né? E aí, essa ministra da Secretaria de Comunicação Social, que era a pessoa responsável por isso, tinha divulgado uma tabela. Quando pediram a informação, falou, gasta X reais em combustível, X reais em restaurantes, X reais em outras coisas.
Aí a pessoa administrativamente recorreu dizendo, não, eu quero saber exatamente quem é a pessoa para quem foi pago. Não que ele gastou X reais em combustível, eu quero saber qual o posto de gasolina e quantos reais por posto de gasolina e qual o CNPJ de qual posto de gasolina, e tudo completinho. Aí a secretaria lá, o ministro da Secretaria de Comunicação Social disse, não, isso daí viola a segurança do presidente da República. O STJ disse, de fato, viola a segurança do presidente da República, portanto, os dados durante a gestão como presidente da República não devem ser fornecidos, mas tão logo ele saia da presidência tem que ser fornecidos. Foi esse o acordo aqui do STJ por maioria. Só por uma curiosidade, um caso que eu trouxe aqui. Tá? E o outro item ali de sigilo é intimidade dos interessados. Isso está no artigo 31 da Lei de Acesso à Informação e diz que sempre que um dado público envolver informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data da sua produção. Então, todos os dados assim sobre o servidor público, por que ele tirou licença, por que ele se aposentou, sei lá, os dados pessoais que são da intimidade dos servidores, são sigilosos automaticamente por 100 anos. Depois podem ser abertos. E ainda diz o artigo 31 que poderão ter autorizado a sua divulgação se o próprio pessoa que tem a intimidade ali preservada autorizar. Ele pode autorizar e aí está aberto o sigilo. Então, eu traria de exemplo aqui, o Detran não pode sair divulgando porque negou habilitação para alguém, porque isso é intimidade desse alguém que teve habilitação negada. Né? Um exemplo. Assim. Esse sigilo não existirá, está escrito também no artigo 31, a gente perde a intimidade, a honra, quando as informações forem necessárias para prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público geral, para cumprimento de ordem judicial, para a defesa de direitos humanos e para a proteção do interesse público geral preponderante. Então, vocês vejam que quando a Lei de Acesso à Informação trata do sigilo por defesa à intimidade das pessoas, já coloca os itens quando não há intimidade. É mais importante defender essas coisas do que a intimidade das pessoas comuns. Bom, então essas são os possíveis sigilos. Fora disso, tudo tem que ser entregue para os cidadãos, seja pelo portal da transparência, seja por requerimentos individualizados. Né? Esse sigilo, eu costumo dizer, ele também é muito importante. Ele é bem excepcional, mas ele é importante. Eu costumo pensar assim, eu acho que é tão pecaminoso quanto não dar informação de como vai gastar, como gastou o dinheiro público, é tão pecaminoso adiantar para os amigos como é que eu vou gastar. Eu acho que é tão pecado quanto. Por exemplo, digamos que uma administração pública esteja prevendo que vai desapropriar um terreno lindo, mas numa área pobre, para fazer uma superpraça, uma área de lazer bonita, que vai valorizar os imóveis, e daí conta para os amigos, que compram todos aqueles casebres baratinhos, e depois desapropria, e tudo valoriza um monte, e você revende depois por muito mais. Foi uma quebra de sigilo. E uma quebra de sigilo parece para mim tão pecaminoso quanto não dar transparência. Né? Então, por isso eu acho importante falar um pouco que temos sigilo a ser preservado. Se algo é considerado sigiloso, ele é sigiloso, inclusive internamente da administração pública. Vou mostrar isso aqui para vocês. Se uma daquelas autoridades decidiu que algo é sigiloso, ou se é um sigilo de intimidade das pessoas, ou se é lá no primeiro caso, um sigilo por lei que estabeleceu o sigilo, isso é sigiloso, inclusive internamente da administração. O que eu quero dizer? Um dado sigiloso não pode ficar tramitando aberto na mesa de um servidor público para outro. Um dado sigiloso só pode ser acessado por aquele servidor competente para aquilo, credenciado para aquilo, com finalidade, com a sua função pública atrelada àquilo. E aqui falo de testemunho de quem é servidor público e que sabe que às vezes a quebra de sigilo é tão maléfica, muito maléfica aos servidores que tiveram seus sigilos quebrados. Né? Então, é importante ressaltar que o sigilo vale também internamente para a administração pública. E assim, uma vez estabelecido o sigilo, ele atrai como responsabilidade para o servidor ou para o agente público que decretou um sigilo, uma responsabilidade tão grande, mas tão grande que eu já vou mostrar qual é, que isso demonstra que o sigilo tem que ser muito excepcional. Muito, muito, muito. Porque a responsabilidade que alguém atrai para si ao dizer não vou fornecer essa informação para o cidadão porque ela é sigilosa. Ao dizer isso, ele atrai tanta responsabilidade para si que se ele soubesse, eu acho que ele nunca diria isso. Dá para perceber pela própria lei. Tá? Bom, em que momento que alguém... Em que momento que alguém pode reconhecer um sigilo de uma informação? Pode reconhecer de forma prévia e abstrata,
os agentes públicos, aqueles que eu listei no âmbito federal, no âmbito estadual são outros, mas aqueles agentes públicos que têm poder de decretar um sigilo, eles, pela lei de acesso à informação, artigo 30, eles anualmente deveriam publicar uma lista de assuntos que naquele órgão que ele preside são sigilosos. Deveriam fazer isso. Eu conheço poucos que fizeram, mas deveriam fazer. Então, a decretação de sigilo por segurança de Estado pode ser prévia ou pode ser casuística. Cada vez que alguém pede uma informação, no caso concreto ele diz, opa, mas isso é sigiloso. Agora, se disser, no caso concreto que é sigiloso, atrai para si toda a responsabilidade do controle do sigilo, né? Sobre essa forma prévia e abstrata que está prevista no artigo 30, o artigo 30 diz que anualmente o administrador público, a autoridade máxima de cada órgão, deve anualmente divulgar na internet e manter cópia física para consulta de qualquer cidadão da lista de informações classificadas como sigilosas naquele órgão público. Eu trouxe aqui, isso aqui é uma cópia do PowerPoint, já meio antiga, já deve ter sido ultrapassada, mas é um exemplo disso. Peguei na internet de um órgão público que, previamente, sem que alguém tenha pedido, lendo a lei de acesso à informação, já disse, olhe, aqui no Ministério da Agricultura são sigilosos alguns dados. É uma portaria do Ministério da Agricultura, 2013, e aí aqui eu só peguei 3 prints da tela, a portaria é enorme, tem várias páginas, mas ela diz assim, ó, por exemplo, anexo 1, todos os assuntos reservados aqui dentro são esses. Esses assuntos, portanto, têm sigilo de tantos anos, se alguém pedir já sabe que não vai receber, então ali tem... Eu não consigo ler daqui porque sou míope, mas informações sobre fiscalizações em andamento. Justo, porque eu estou ainda fiscalizando, eu ainda quero saber se alguém está fazendo alguma coisa errada na vigilância sanitária, alguma coisa assim, né? E são secretos, outros assuntos. Por exemplo, os dados do Ministério da Agricultura sobre prevenção, enquanto estão sendo estudados, coisas assim. Segundo a lei de acesso à informação, todos os órgãos públicos deveriam publicar isso todo ano. Essa lista prévia de assuntos que eles têm como sigilosos, secretos ou ultrasecretos internamente. Eu vejo poucos fazerem isso, contando fofoca, que acho que falando mais que eu devia. Quando eu estava na CMRI, eu perguntei para todos os órgãos públicos com quem eu me relacionava, quem fez isso, né? Eu achei um no estado do Paraná, que era a Tecpar. Não sei se agora já melhorou, mas tinha a Tecpar que tinha feito. A Tecpar trabalha com desenvolvimento de células, e esses estudos eram todos secretos. Então, já estava previamente dito, porque senão os outros laboratórios ficavam sabendo dos estudos e podiam explorar economicamente, né? Aí também é uma dúvida que eu tenho, e é bom para a gente discutir. Será que se os administradores públicos esquecem de fazer isto, automaticamente eles tornam públicos dados que deveriam estar sigilosos? A pergunta é, será que um jornalista que pede uma informação que deveria ser secreta, mas não foi, porque ele esqueceu de decretar, será que... É uma dúvida, não sei, nunca vi, né? Discussão, pelo menos. E o tratamento dispensado ao sigilo. Uma vez estabelecido o sigilo, qual o dever que a administração pública tem? Isso está no artigo 25, diz lá o artigo 25 da Lei de Acesso à Informação. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Parágrafo 1º. O acesso, divulgação e tratamento de informações classificadas como sigilosas ficarão restritos a pessoas que tenham necessidades de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma de regulamento. Parágrafo 2º. O acesso à informação classificada como sigilosa cria obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. E doutrina diz, inclusive para depois de sair da administração pública. E há acórdão julgando, não trouxe aqui, acórdão do Tribunal Estadual, condenando ex-agente público por improbidade administrativa, porque enquanto agente público ele resguardou o sigilo, mas no dia seguinte que ele saiu do cargo, ele contou para todo mundo que era sigiloso. Improbidade do mesmo jeito, porque não é só enquanto ele está na administração pública, ele tem esse sigilo para o resto da vida, tipo padre, né? Então, isso decorre do parágrafo 2º. Desse texto legal, eu diria assim, uma vez decretado o sigilo de uma informação, tem que ser credenciada a pessoa que pode gerir essa informação, nenhum outro servidor público pode ter acesso a essa informação, e essas pessoas credenciadas passam a ter uma responsabilidade muito grande, porque se esse sigilo for quebrado, são essas pessoas credenciadas que provavelmente o quebraram, e elas vão ter punições previstas na lei. Quais são essas punições? Estão no artigo 32. O artigo 32 estabelece tipificações de ilicitudes administrativas para servidores públicos que violam o sigilo.
Então, o artigo 32 diz que constitui conduta ilícita quem seja a responsabilidade do agente público ou militar utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ao conhecimento em razão do exercício de atividades de cargo, emprego e função, e também constitui conduta ilícita divulgar ou permitir a divulgação de informação sigilosa. Esse agente público, conforme diz o artigo 32, responderá por improbidade administrativa. Qual a consequência da improbidade? Pode perder direitos políticos por um período, multa, impossibilidade de contratação com serviço público, aquelas consequências da lei de improbidade, que é expressamente referida pelo artigo 32. Além disso, ele vai sofrer sanções administrativas disciplinares, se ele for um servidor público. No caso do Estado do Paraná, o artigo 293 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná é muito drástico. Diz assim: são cabíveis penas disciplinares, a de demissão, no caso de revelação de segredo que se tenha conhecimento em razão do cargo ou função. Então, no Estado do Paraná é muito claro. Alguém que violou um sigilo, perdeu o emprego. Vai responder por improbidade administrativa. E, além disso, o Estado, conforme diz o artigo 34 da Lei de Acesso à Informação, o Estado tem responsabilidade objetiva pelos danos causados por qualquer quebra de sigilo, com óbvio dever de regresso do servidor que quebrou o sigilo. Então, uma época atrás eu visitava órgãos públicos para falar de lei de acesso à informação e eu dizia: gente, quando vocês quiserem decretar sigilo de alguma coisa, lembrem que se vocês decretam, vocês têm que guardar segredo para o resto da vida, tem que credenciar as pessoas que vão ter acesso a isso, vão ter que vedar todo o acesso a isso, e qualquer pessoa que fique sabendo disso, você vai perder o emprego, sofrer improbidade administrativa e pagar a indenização à família que teve a segredo divulgado. Então, o fato de ter um sigilo é muito forte, né? Então, isso tudo está no artigo 32, também um pouco no artigo 40 do nosso decreto estadual. Tá? Ali, agora eu queria falar um pouquinho também, que é uma coisa um pouco procedimental, mas importante, porque a Lei de Acesso à Informação, como eu disse, trata da transparência ativa. Tudo que tem que estar no portal da transparência é à disposição de qualquer cidadão. Tem a transparência passiva. Aquilo que não está no portal da transparência, mas se não for segredo de segurança de Estado, violação à intimidade ou lei própria, tem que ser fornecido também, basta o cidadão pleitear. E como é que pleiteia? É o procedimento que está ali nos artigos 10 a 20 da Lei de Acesso à Informação. Esse é um conhecimento que, pelo menos pelo que eu vi na jurisprudência do STJ, é um conhecimento até pouco divulgado. Mais do que a jurisprudência do STJ. Pelo que eu vi na minha experiência de CMRI, é um procedimento pouco divulgado. Quando um cidadão quer uma informação, ele faz um pedido, que pode ser pela internet, pode ser físico, pode ser pessoalmente lá no órgão público. No caso da Administração Pública do Estado do Paraná, da qual faço parte, nós temos um sistema super eficiente de tutela lá da Controladoria Geral do Estado, que funciona a tramitação dos pedidos de uma forma bem eficiente. A pessoa pede. O administrador público tem 10 dias, 20 dias prorrogáveis por mais 10, para fornecer a informação ou dizer por que não fornecerá. Quais são as únicas duas razões para ele dizer que não fornecerá? Uma razão não é nesse órgão que tem essa informação. Você está pedindo uma informação, mas é em outro órgão. Então vá lá no outro órgão. Essa é uma justificativa bem plausível, bem tranquila. Tá? Ou ele vai dizer: não vou fornecer a informação porque enquadra numa das 3 hipóteses de sigilo. Se enquadrar numa das 3 hipóteses de sigilo, ele acaba de atrair para si todas aquelas responsabilidades, tem que fazer um termo de informação do sigilo, que é previsto na lei, e tem que fornecer para o solicitante toda a justificativa técnica de por que aquilo é sigiloso, inclusive informando para o solicitante que ele pode recorrer dessa decisão. Aí o recurso é em 10 dias para o que a lei fala de autoridade máxima do órgão, que tem 10 dias para julgar. Depois desses 10 dias, se a autoridade máxima do órgão mantiver o sigilo decretado, ainda cabe recurso para a CMRI. E aí eu falo um pouco da CMRI. É a terceira instância recursal de sigilo na administração pública, segundo a Lei de Acesso à Informação. E é daí que eu tenho um pouco de experiência com isso, porque eu fui membro da CMRI no Estado do Paraná por 2 anos. Aqui é por mandato de 2 anos. A CMRI no Paraná é formada por indicados pela Casa Civil, pela Controladoria Geral do Estado, pela Secretaria de Administração, pela Secretaria de Fazenda e pela PGE. Né? Então eu era o indicado da PGE, mandato 2 anos, acabou, e desse período que tive um pouco de experiência com isso. Que é o terceiro órgão de controle, terceiro órgão recursal. É interessante a gente ver as decisões da CMRI em nível federal. Eu até trouxe aqui o site deles.
no estado do Paraná, eu acho que esse recurso, a CMRI, é pouco divulgado. Vem poucos processos lá, pelo menos no período que estava lá, ainda bem, para ter pouco trabalho, vieram poucas demandas. 5 demandas. Mas no nível federal, são muitas. Eu fui pesquisar no site da Controladoria Geral do... As pessoas estão caçando minha palavra. Então, são muitas, assim. Tanto que eles têm algumas súmulas que são super interessantes, por exemplo, tem 7 súmulas lá. Súmula número 7, decisões de conselhos profissionais, de OAB. Eles dizem, não se sujeita ao Poder Executivo Federal, então é problema só lá na OAB, só no Conselho Estadual, Conselho Regional de Medicina, não julgam transparência de conselhos. E outras súmulas. E aí tem umas decisões super interessantes da CMRI, eu trouxe uns aqui, só conto por curiosidade, por assunto mais leve para terminar a fala. Pesquisando as decisões da CMRI, achei 2 interessantes aqui para ver a que nível chega a demanda de acesso à informação. Uma era, haveria um julgamento importante lá no STF e havia muito clamor popular por aquele julgamento e a população estava lá fazendo manifestação para tentar convencer os ministros de alguma decisão. E aí foi colocado alambrado em volta ali daquela sala de julgamentos do STF para que ninguém invadisse a sala de julgamento do STF. Aí o cidadão queria saber quanto se gastou para colocar aquele alambrado, quem mandou por aquilo, porque nós vivemos numa democracia, eu tenho direito de entrar na sala de julgamentos. É um tipo de acesso à informação que foi negado. Outro tipo de acesso à informação que foi negado, porque a CMRI disse, não, isso é gestão do STF, eu não tenho que ficar te dizendo quando que eu ponho alambrado, quando que eu não ponho, né? Alguma coisa assim. E uma outra que eu achei interessante que tinha lá era, eu quero saber todos os registros do Sindacta a respeito de OVNIs que tenham passado pelo Paraná. A pessoa pediu lá, e daí o Sindacta, que deve ser a aeronáutica, disse não, daí foi para a CGU, que disse não tem que fornecer essa informação, nós não temos essa informação, né? Não há, e aí o cara recorreu até a CMRI para pedir isso. Bom, eu queria dar uma introdução do que é a Lei de Acesso à Informação, essa foi uma pequena introdução só. Eu, com toda honestidade, peço assim, até desculpas pela decepção daqueles que esperavam alguma coisa mais tecnicamente aprofundada, porque eu, com toda honestidade, nunca estudei isso. O que aconteceu foi que eu trabalhei com isso, é um pouco diferente, né? Não sou um professor da área. Mas é da minha experiência, um pouco que eu pude falar. E só para concluir, eu queria dar algumas mensagens. Assim. Algo que eu já falei. Eu cada vez mais me convenço que o caminho para uma administração pública mais profissional é transparência associada à educação. Esse é o caminho, as pessoas têm que cada vez mais fuçar em portais da transparência. Tudo bem que eu sou uma pessoa treinada na área, já fui gastador de dinheiro público, já fui ordenador de despesa, então eu conheço aquilo muito bem. E às vezes eu quero saber o que estão fazendo, já que eu não sou mais um ordenador de despesa. Como eu tenho uma certa expertise, eu descubro tudo na hora. As coisas estão lá. E é assim que a gente controla a administração pública. E outra mensagem que eu queria dizer. Essa construção da Lei de Acesso à Informação, ela é muito importante, ela é uma lei muito nova, nós ainda não sabemos o que ela realmente significa. Em vários pontos dela, nós não conhecemos as normas que ela quis criar, porque sabe que lei e norma são coisas bem diferentes. E as normas ainda estão em construção. Por isso que é muito bom participar desse tipo de evento, assim, porque a gente tenta pôr minhoca na cabeça das pessoas para discutir este assunto. Porque discutindo esse assunto, a gente consegue construir este assunto, construir as normas decorrentes desse assunto e fazer com que isso se torne mais realidade. Acho que isso é o melhor caminho para a gente ter democracia material, uma democracia participativa e realmente governantes republicanos. Governantes, eles sabem, todos eles sabem, que eles têm que fazer prova negativa da sua honestidade todos os dias. Todos os atos deles, eles têm que fazer o ato com transparência e pensando em provar que eles não estão fazendo nada errado. Todo dia é assim. E quanto mais for assim, melhor. E é a Lei de Acesso à Informação que permite que as pessoas policiem esses governantes, né? Então, era isso que eu queria falar, gente. Mais uma vez eu peço desculpas, ali está meu e-mail. Se vocês quiserem brigar comigo, hoje não dá tempo, falar como você falou besteira, por favor, me avise onde você estiver falando para nunca mais lá comparecer. Pode mandar o e-mail ali, ou se quiserem discutir, conversar sobre o assunto. É um assunto muito bom de se discutir, então estamos ali com o canal aberto para quem quiser falar comigo. Muito obrigado pelos ouvidos de vocês por essa horinha aí. Muito obrigado, gente.
Agradeço ao Roberto pelas palavras, foi nosso companheiro na Controladoria Geral, quando iniciamos a Lei de Acesso à Informação com a criação da Comissão Mista. Roberto foi o presidente da Comissão Mista, nos deu muito auxílio jurídico para a gente poder desenvolver esse trabalho, né? Vou já emendando nas palavras do Roberto, né, já vou falar um pouco sobre os 5 anos da Lei de Acesso à Informação Pública no Paraná. Só queria fazer alguns agradecimentos aos agentes de informação, que são os elos de ligação do Estado com os cidadãos, que hoje nos fazem presença. Ao Vitor, que é o nosso parceiro no nosso projeto, junto com a Universidade Positivo, né, parabenizar, Vitor, em nome da Controladoria Geral do Estado, o sucesso da primeira fase do projeto, né? Veja, os alunos saíram satisfeitos. Na semana passada, acho que nós fizemos uma retrospectiva aqui, né? Sensacional os resultados apresentados, e a parceria com o Ministério Público só traz aos alunos, engrandece o conhecimento desses alunos. Então, em nome da Controladoria, do Ministério Público e da Rede de Controle da Gestão, agradeço a você, a sua equipe e ao Ministério Público por esse trabalho. Professora Adriana, muito obrigado pela essa parceria, por essa força que nos dá aqui, né, trazendo, veja, essa comunidade acadêmica aqui para nos escutarem, né? Temos certeza que muitos deles também seguirão ao serviço público, tá? Então, também agradeço aos colegas de rede, né, que estão presentes aqui. Também faço o meu agradecimento. E ao texto também a presença aqui eu vou pedir para vocês levantarem, que são os membros da Controladoria Geral do Estado na área de transparência. Esses são os nossos servidores que cuidam do acesso à informação dentro do governo do Estado do Paraná, tá? Então, parabéns a vocês.